Oi, gente. Nesse vídeo eu quero falar um pouco com vocês sobre a diferença entre uma lógica lavajatista, que relembra as estratégias da Inquisição, e uma lógica jornalística ou científica, né, que são lógicas que têm uma série de cuidados que a lógica lavajatista, a perspectiva lavajatista, não tem. E eu quero começar exatamente pelas reportagens e mostrar uma diferença importante, embora eu tenha críticas à reportagem da Mônica Bergamo, porque eu acho que ela não suficientemente colocou dúvidas em relação ao que as fontes dela disseram. A gente tem que reconhecer que tem uma diferença importante entre a forma como a Mônica Bergamo apresenta a reportagem dela e a forma como a Malu Gaspar apresenta. A Mônica Bergamo diz: Master, banqueiros e autoridades dizem, eles dizem, que a Polícia Federal também sofreu pressão de Moraes. E ela caracterizou banqueiros. Peraí. Tem duas coisas importantes aí na forma que a Mônica Bergamo constrói a manchete. Primeiro, ela não está afirmando. Ela está dizendo que fontes dela estão afirmando. É diferente. Ela não tem certeza se isso daí é real. Segundo, ela faz uma caracterização da fonte. Ela diz que parte das fontes dela são banqueiros e autoridades. Quais autoridades não sabemos, mas banqueiros já restringe bastante de quem ela está falando. Essa manchete, por mais que eu tenha críticas e eu acho que faltou colocar mais dúvidas no texto da Mônica Bergamo, é uma manchete que se protege. E ela coloca logo abaixo: o diretor-geral nega e diz que nunca conversou, o magistrado nega ter pressionado o PF e o Banco Central. Ou seja, ela também traz as negativas logo na sequência. Essa é uma lógica que, embora eu tenha críticas à reportagem dela, não é lavajatista. Não chega a ser lavajatista. Mas vejam a diferença com a Malu Gaspar. Vejam a diferença com a Malu Gaspar. Alexandre de Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Banco Master junto ao Banco Central. Relatos sobre contatos e tal foram feitos por 6 fontes diferentes. Mulher de Moraes tinha contrato de 130 milhões. Ela afirma que tem um contrato de 130 milhões, quando o que foi encontrado no celular do Vocaro foi uma minuta. A gente não sabe se o contrato assinado foi desse valor. A minuta diz isso. O contrato ainda não foi encontrado no momento que eu faço esse vídeo. E ela afirma que o Alexandre de Moraes procurou. Peraí. As fontes dela podem afirmar isso. Ela não tem nenhuma outra prova a não ser 6 fontes anônimas, que ela não mostrou. E ela não é obrigada a mostrar. Perceberam a diferença? Essa lógica é lavajatista. Essa lógica é típica da Inquisição. E o Merval Pereira deixa isso ainda mais claro. Moraes precisa provar que acusações não são verdade. Peraí. Para tudo, Merval Pereira. Eu não sou assinante, vai ficar aparecendo isso o tempo todo. Moraes precisa provar? Não. Quem tem que provar é quem acusa. Moraes não tem que provar nada. O princípio fundamental da Constituição é que você é inocente até que se prove o contrário. Aliás, não é nem da Constituição Federal, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão do século XVIII. O Merval foi para a Idade Média e para a Inquisição, para vir com essa aí. Mas percebam que certas coisas eles não falam. A Globo recebeu 160 milhões de patrocínio de banco digital do Master. Isso está no DCM. Claro. Foi noticiado pelo DCM. O quê? Que o Will Bank, braço digital, firmou um dos contratos de patrocínio mais caros da televisão brasileira, ao se integrar ao Domingão. O acordo, segundo o jornal GN, inclui diversos formatos de exposição e não sei o que parará. Interessante, né? Falaram muito do contrato da Viviane de Barcos de Moraes, né? A esposa do Alexandre, né? A Viviane, mas não falam disso muito, né? Também não falam muito que a Procuradoria-Geral da República arquivou o pedido, mas isso às vezes é noticiado. Mas a parte mais importante, segundo o Procurador-Geral, é essa aqui, ó. Inexiste base comprobatória mínima que justifique a instauração do procedimento, né? Ele destacou que não há indício de ilegalidade. A atuação profissional do advogado se insere no campo das relações privadas e está protegida, não cabendo ao PGR e STF interferir. Ou seja, mesmo que tenha o contrato,
a existência do contrato, que não foi provado ainda, não é suficiente por si só para provar que o Alexandre de Moraes pressionou o Galípolo. O contrato seria, no máximo, um indício, caso existisse alguma prova de que Alexandre de Moraes pressionou. Mas, e aí isso serviria de motivo, ou seja, o motivo pelo qual ele pressionou seria por causa de um contrato milionário da esposa. Só que esse indício de que Alexandre de Moraes pressionou não foi apresentado. Tanto o ministro quanto o presidente da autarquia negaram de forma categórica, né? E não foi apresentada nenhuma prova. E aí o Gonê seguiu o princípio constitucional. A pessoa é inocente até que se prove o contrário. O ministro nega. O presidente do Banco Central nega. A FEBRABAN disse que as reuniões foram para discutir a Lei Magnitsky. Outras testemunhas dizem que foi para discutir a Lei Magnitsky. Não foi para discutir o Banco Master. As reuniões citadas na reportagem da Malu Gaspar. Diante disso, e diante de ausência de provas, o projeto, isso daqui, né? O pedido de investigação tem que ser arquivado pela nossa lei. Né? Mas vejam como as matérias são criadas. Alexandre de Moraes, olha a CNN Brasil. Moraes mandou prender condenados por trama golpista sem ouvir PGR ou PF. Advogados criticam decisão de ofício de ministro do STF. Que advogados? Os advogados de defesa dos golpistas. A manchete, ela reproduz a visão dos advogados dos golpistas como se advogados, quase advogados, né, fosse a visão correta. E diz aqui, Moraes mandou prender sem ouvir. E ele precisa ouvir a PGR ou PF quando ele é relator de um processo que veio da PGR e da PF, da Polícia Federal. E tem golpista fugindo, como a Carla Zambelli fugiu e teve que ser presa na Itália, como o Ramagem fugiu, como o Eduardo Bolsonaro está fugido lá nos Estados Unidos, como o Silvinei tentou fugir e acabou sendo preso? Óbvio que não. Mas vamos lá, vamos explicar. A decisão do ministro pelos condenados de golpe e tal foi tomada de ofício, ou seja, sem provocações. De acordo com Moraes, a determinação teve o objetivo de evitar novas fugas, como ocorreu com o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Agora entenda, eles deixam, você vê como se constrói uma narrativa, eles deixam de explicar que o relator de um caso que foi provocado, porque o Alexandre de Moraes não inventou o processo foi um processo de investigação da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público, que chegou nele. Um relator, ele tem o direito de realizar decisões de ofício quando existe risco de fuga. E o risco de fuga foi demonstrado de forma inequívoca. Essas pessoas tentaram fugir. Portanto, a manchete correta seria: Moraes mandou prender condenados por trama golpista por eles apresentarem risco de fuga comprovado, como no caso do Silvinei Vasquez. A decisão de ofício se justifica por ele ser o relator. Mas a manchete foi feita dessa forma? Não, não foi. Uma outra coisa. O Banco Central aponta gestão fraudulenta e defende liquidação do Master em resposta ao TCU. Ou seja, o órgão regulador afirma ter enviado nova denúncia ao Ministério Público Federal após detectar gestão fraudulenta. Isso é de 30 de dezembro de 2025. Ou seja, o Banco Central, ele atuou, né? E tem várias evidências disso, ele atuou defendendo a liquidação. Atuou de forma correta, mesmo que eu tenha críticas à independência do Banco Central, e eu tenho muitas. Um processo que foi aprovado num congresso inimigo do povo, que serve aos interesses do mercado financeiro. Mas a gente tem que admitir que a direção atual do Banco Central, nesse particular, quando identificou as fraudes, defendeu a liquidação. Mas a mídia corporativa, claro, não enfatiza essa dimensão. Ora, tem muita coisa pra gente falar aqui. É assim que se constrói uma narrativa, gente. É assim que se constrói uma perspectiva lavajatista. A perspectiva lavajatista, o modus operandi lavajatista,
É assim, você acusa, você constrói um enquadramento discursivo em que fulano parece corrupto, parece que fez coisas irregulares, e você deixa para a pessoa acusada tentar provar sua inocência. Lembra como foi no processo do Lula? Foi apresentada alguma prova sobre o triplex? Nada. Não se apresentaram provas. Se apresentaram indícios, insinuações. Muita gente foi pressionada para falar e acabou se condenando uma pessoa com convicções e não com provas. Um ex-presidente foi condenado assim. Vejam a diferença do processo do Bolsonaro, que provas existiam aos montes. Minuta golpista, entendeu? O arquivo lá na nuvem do Mauro Cid, nos celulares. E falas de generais que confirmaram que foram apresentados a minuta golpista. Gente, isso não é por acaso. E vamos lembrar que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol tinham objetivos políticos, pessoais. Mas a Globo, o editorial da Globo, ele tem objetivos políticos de visão de Estado. Eles querem um Estado governado por perspectivas liberais, porque é a ideologia dominante dentro do editorial da Globo. Querem mais privatizações. Não querem ganhos muito significativos para a classe trabalhadora. E como é que vai se conseguir isso? Com o Congresso e com o presidente liberal. Então, interessa para eles criar narrativas que possam fortalecer figuras que podem derrotar Lula. E que podem construir um Congresso e um Senado com essas características. Nunca se esqueçam do debate entre Lula e Collor. Nunca. A edição daquele debate mostra linha editorial. Desejo de influir no debate público e no resultado da eleição. Isso é muito importante as pessoas compreenderem. Ah, e todos os jornalistas da Globo são assim? Não. Todo mundo que trabalha na Globo? Claro que não. Na área da arte, tem muita coisa boa na Globo, tem artistas contratados pela Globo nas novelas que tem qualidade, até gente de esquerda trabalha lá, muitos. Principalmente na parte, digamos assim, do entretenimento. Sim, mas o editorial da Globo e a sua perspectiva liberal e do lado da classe dominante tem que estar no horizonte da análise sobre a atuação dessas pessoas e a forma como eles usam um jornalismo que não faz crítica de fonte. Porque com todas as críticas que eu tenho a Mônica Bergamo evitou ela afirmar. Ela disse foram as fontes. Se as fontes se provarem que o que ela estava dizendo é falso, ela vai dizer, não, veja bem, eu não afirmei. Eu disse que eram as fontes. Mas mesmo esse tipo de estratégia talvez não seja melhor. Eu me lembro, na minha tese de doutorado e na minha dissertação de mestrado, quando eu tinha uma coisa com poucas provas, muitas vezes eu decidia não colocar. E quando eu colocava, eu afirmava a dúvida. Eu dizia, olha, as fontes para isso, ao meu ver, não foram suficientes, eu quis colocar porque me ajuda a compreender tal e tal aspecto, mas o aspecto factual dessa fonte aqui, eu só obtive de 1 ou 2 fontes e não acho que foi suficiente para ter solidez. Eu afirmava lá. E cadê essa afirmação nas reportagens do Globo? De que existem dúvidas, que eles não têm certeza. Eles não colocam isso daí. Ao não colocar que foram as fontes e não eles que estão afirmando, ao eles afirmarem, eles querem afastar a dúvida e isso soa muito como um interesse político ideológico. E é muito importante que estejamos atentos a esse tipo de estratégia. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe vire membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos. No meu curso eu aprofundo, no curso Como Fazer Mestrado ou Doutorado, que as inscrições estão abertas, eu aprofundo a questão da crítica de fontes, tem uma aula sobre isso. E se você gosta do que a gente faz, também pode fazer o pix para andretj@terra.com.br. Se você gostou desse vídeo,
provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.